saudações pessoal aí que tá com a gente aí no nosso podcast, né? Luizinho e companhia, mais uma edição do nosso podcast começando aqui pela Voz Livre TV, você que já conhece, né? O nosso programa vai ao ar todos os sábados às 11 horas da manhã, simultaneamente, através aí da Rádio Voz Livre FM 98,3 MHz e também pela Voz Livre TV nos nossos canais digitais aí através do YouTube, né? Da plataforma do YouTube, a Voz Livre TV. E também para você que acompanha a rádio no nosso aplicativo, você também pode acompanhar através do aplicativo aí em qualquer lugar que você esteja aí também conectado com a gente. Sejam todos bem-vindos, né, a mais uma edição então do nosso podcast. Lembrando que você que está acompanhando a gente através aí do YouTube, não esqueça aí de curtir, compartilhar, de deixar lá de deixar lá o seu comentário, né, de deixar o seu joinha, enfim, né, aquilo que você já conhece aí para estar também seguindo a gente aí e fazendo parte aqui com a gente do Luizinho e companhia e das plataformas digitais da Voz Livre. Muito bem, hoje a gente está recebendo aqui uma entrevistada mais do que especial, né? A jovem Poliane Kestrin-Ló. Ela é psicóloga clínica da criança e adolescência, ela é neuropsicóloga, ela trabalha aqui na APAE de São Ludgero, ela trabalha com terapia cognitiva comportamental e também tem clínica, né? Tem a clínica dela. Além disso, ela também está cursando a especialização em intervenção ABA, já a gente vai saber o que é. Então essa é a jovem psicóloga Poliane Kestrin-Ló, que já tem um grande currículo, né? Já tem uma carreira consolidada aqui no município de São Ludgero e a gente vai conhecer um pouquinho mais então a Poliane. Poliane, seja muito bem-vinda, né? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e vir aqui conversar um pouquinho com a gente no Luizinho e Companhia. Imagina, Luizinho, eu que agradeço a oportunidade, né, de falar um pouquinho mais da psicologia, de falar um pouco mais dessa profissão tão importante, né, hoje em dia. E, bem, eu sou natural aqui de São Ludgero, né, tenho a clínica, né, o espaço, o consultório particular, mas atendo na APAE também, né, como você bem falou. Meus pais são Jusceli e Arlete, né, filho dos dois ali, né? Tem um irmão chamado Lucas, né? Que tá maior que eu já, né? Cresce rápido essas crianças, enfim. E também namoro, né? Inclusive com um psicólogo. Ah, né? Legal. Beleza, então só um pouquinho, isso é só o começo aqui da nossa conversa. A Poliane é filha do Jusceli Ló, né? O Jusceli... A gente se conhece desde a época da Pastoral da Juventude, né? Eu me formei com a tua mãe no magistério. Sim. Lá atrás, faz tempo, quando a tua mãe estudava. Hoje, né, por coincidência da vida, eu acabei sendo vizinho do teu avô, né? O teu avô está morando... O teu avô hoje mora com o Jusceli? Está morando com o teu pai? Sim, por parte mãe, sim. Ele tá ali, né? Então, o pai da minha mãe. O pai da sua mãe, né? Que é o seu Afonso Kestrin, lá do Morro do Cruzeiro, meu vizinho hoje, né? Conheço bem o seu Afonso Kestrin também. E aí hoje estão morando aqui na praça agora. Ele está morando aqui na praça agora, né? Muito bem, então isso é só um pouquinho aí da Poliane. Ô Poliane, falar um pouquinho de psicologia, né, entra num mundo bastante vasto, né, porque a psicologia hoje ela tem um campo enorme, né, e o pessoal confunde muito também a psicologia com psiquiatria, né, com algumas outras áreas também do estudo mental, se me permite falar dessa forma. Mas você optou por trabalhar com um grupo, né, de pessoas mais vulneráveis, que são as crianças. Como é que é isso, né? Como é que é trabalhar com criança, né? E por que você escolheu essa formação? Então, eu comecei estagiando na clínica do Unibave, né, que eu me formei lá como psicóloga. E aí, no estágio da clínica, eu já atendia crianças e adolescentes, né? E por ali eu fui me apaixonando um pouco, mas eu não sabia muito bem se era isso que eu queria. Então, depois de sair dali, eu comecei a trabalhar no CRAS como orientadora social, né? Não como psicóloga. Aqui em São Ludgero? Aqui em São Ludgero, sim. Trabalhei durante 1 ano e meio, mais ou menos, no CRAS, né? E comecei a atender à noite também, no consultório
particular, né? E aí eu comecei a atender crianças, adolescentes, adultos também, para ver o que eu me interessava mais, né? Certo. Porque no começo a gente não pode fechar as portas, né? Uhum. Muito importante isso. E aí, aos poucos, eu fui vendo que a criança, né, me chamava muita atenção, porque justamente por isso que você falou, né? Um ser humano mais vulnerável, né, querendo ou não, não tem a autonomia total ainda para fazer suas escolhas, para ter, por exemplo, dirigir, trabalhar, essas questões, né, autonomia total, né? Uhum. E aí, muitas vezes a gente não consegue olhar muito bem para as emoções da criança, né? Então, a criança, ela precisa ter muita atenção nessa parte das emoções. E, por vezes, a gente consegue olhar para elas de uma forma mais, querendo ou não, mais íntegra, assim, né? Mais profunda, né? Se a gente consegue ajudar ela, né? Então, a psicologia clínica da criança e do adolescente, ela caminha mais com um olhar lúdico, assim, entende a criança um pouco mais por meio das brincadeiras, né? Por meio das atividades também que eu aplico no consultório, enfim, né? Tem várias questões, assim. Certo. Agora, trabalhar com criança é trabalhar com os pais dessas crianças também, né? Primeiro, eu quero falar desse estágio de trabalhar a criança e o pai da criança, não a criança que esteja na vulnerabilidade social. Né? Porque quando eu trouxe o questionamento da vulnerabilidade, eu falei da vulnerabilidade mental das crianças, de relacionamentos e tudo mais, que ela ainda está se formando, tanto o cérebro quanto cognitivamente, mentalmente, emocionalmente, tudo ela ainda está em formação. Então, por isso que eu falo nessa questão da vulnerabilidade. Mas existe também a vulnerabilidade social, que daí é uma outra questão da família, que ela é vulnerável não só com a criança, mas a própria família ela é vulnerável e a criança acaba sofrendo, às vezes até a questão da agressão física e tudo mais. Eu não quero entrar nesse assunto agora, talvez um pouquinho mais para frente na nossa conversa. Eu falo dessa questão com os pais hoje, porque trabalhar a criança também tem que trabalhar o pai. Você faz esse atendimento especializado para a criança e chama o pai em algum momento, ou você foca no tratamento só com a criança? Então, Luizinho, eu atendo, primeiramente, eu faço a sessão de anamnese com os pais. O que seria essa sessão de anamnese? É uma entrevista inicial onde eu coleto dados e informações sobre a criança, né, ou adolescente, histórico clínico, histórico de vida, se já fez algum tratamento, como é que ele se relaciona com os pais, como se relaciona com os amiguinhos na escola, o que a professora já comentou sobre essa criança na sala, que também é muito importante, ter visão de pessoas de outros contextos, né, da criança, né? E aí, eu falo com os pais para saber também a demanda deles. Porque muito vai do que os pais querem, né? Que eu trabalhe no filho. Só que muito, às vezes, também os pais chegam com uma demanda e o filho aparece com outra no consultório, né? Na sessão mesmo. Então, eu tento alinhar essas expectativas com o máximo de realismo, né? Assim, de uma forma realista, para que a gente consiga trabalhar em conjunto. E eu sempre peço, assim, para os pais me darem feedback, tanto de técnicas que ajudaram, né? Ok, né? Essas técnicas fizeram sentido, né? Estão ajudando essas estratégias que eu sempre passo também para os pais, como uma forma de orientação parental também, né? Orientação para pais. E também aquelas que não funcionaram. Por exemplo, isso aqui não deu muito certo, Poli. E aí, tu consegue fazer alguma coisa aqui nesse sentido, né? Nesse comportamento do meu filho específico, né? E aí a gente vai moldando, assim, a terapia até conseguir uma melhora do quadro daquela criança. Perfeito. Gente, a gente está falando aqui da questão clínica, daqueles pais que procuram o profissional psicólogo, a Poliane, na questão clínica. Já a gente vai falar também da vulnerabilidade social quando é mandado, eu acredito que também tem essa demanda, a Poliane deve ter essa demanda também, e o trabalho da PAI, que é uma outra forma de trabalhar também. Mas eu quero começar
começar do começo, como se diz, da questão clínica mesmo. Agora, Poliana, falando dessa questão que os pais levam porque percebem que está tendo alguma situação com a criança. Aí os pais levam a criança lá. Acontece casos em que os pais levam a criança, a profissional, claro, faz primeiro esse diagnóstico com os pais, não o diagnóstico dos pais, mas o diagnóstico com os pais, para conhecer o mundo da criança, para saber por onde começar. Sim. Aí, beleza, começa o tratamento com a criança. Não sei se eu estou falando, se tratamento é a palavra correta. Me corrija, fica à vontade. Né? Então, aí você começa o tratamento com a criança e você percebe, não, mas espera aí, tem uma situação aqui que eu preciso trabalhar o pai também. Acontece isso e como que o profissional faz isso com os pais? Eu falo isso, Poli, porque, me permita, Poliana, desculpa a intimidade, não. Porque eu te conheço desde de menina. Sim, daí... sim, eu até prefiro, eu sou acostumada. Tá, então tá bom. Desculpa a informalidade. Daí assim, tranquilo. Aí você é especialista, então, até ali, vamos se dizer, até os 30 anos, vamos dizer ali, que é a criança, pré-adolescente, adolescente, pré-jovem, né, jovem. Mas, falando da questão da criança, que é o ponto que eu quero pegar aqui, porque daqui a pouco é um pai de 40 anos, um pai de 50, tipo eu que tenho, por exemplo, um guri de 9 anos. Não é comum, mas hoje cada vez mais os pais estão tendo filho mais com certa idade. E aí dizem, não, mas peraí, esse aqui é um problema que a gente tem que ver com o pai também, com os pais. Só que daí você conversa com os pais e você vê, pô, ele precisa de tratamento também. Como fazer isso com os pais? Eu já volto com a criança, mas como fazer essa abordagem com o pai? Existe uma técnica para isso, não? Então, Luizinho, não existe uma receita de bolo, sabe? Para fazer a terapia acontecer ali, né? Com os pais também, com relação à criança. A gente sempre tem que olhar o contexto geral, né? Da vida da criança com um olhar clínico, assim, né? Um raciocínio clínico que a gente chama na psicologia, que é a associação desses sintomas, dessa demanda que os pais trazem com o contexto em si, né? E os pais, eles têm um papel fundamental, né, na melhora da criança. E muitas vezes, né, querendo ou não, eles trazem alguma demanda que pode ser, como eu estava te falando antes, que pode ser uma demanda real, assim, por exemplo, tratar a ansiedade do filho. Né? Perfeito. O filho tá com alguns sintomas de ansiedade, não consegue dormir direito, né? Não consegue, por exemplo, comer, se alimentar corretamente, ou tá comendo mais do que deveria, sente alguns sintomas de ansiedade, por exemplo, palpitação no peito, sudorese, né? Ou dor de cabeça, dor de barriga, enfim, é super comum, assim, na criança, quando tem ansiedade, sentir esses sintomas. E aí, a gente tem que analisar a causa, né? Porque somente o sintoma, né, às vezes não vai... É como só apagar fogo, sabe? Apagar incêndio, assim, né? A gente tá tratando só o sintoma ao invés de tratar a causa. Então, a gente tem que ver com os pais, né? Como é essa rotina familiar, se a criança fica muito em tela, por exemplo, se a criança sai para brincar, se ela se relaciona bem com os pais, se os pais impõem limites em casa, porque criança precisa de limites, né? Por mais que muitas vezes dói, né? Falar um não pro filho, né? Mas é necessário esse limite para que lá na frente a criança consiga saber que nem sempre ela vai ganhar um sim, né? Na maioria das vezes a gente ganha muitos nãos na vida, né? É por causa da proteção, os pais pensando isso, né? Perfeito. E aí, para chegar nesses pais, que é a pergunta que tu me fez, né? Isso, se daqui a pouco tem algum problema que o pai é que está causando na criança, sim, de repente, né? Sim, Então, para chegar nesses pais, né? No pai, na mãe, enfim, a gente precisa ir com muito cuidado para que eles não se sintam acusados, né? De uma maneira
de uma maneira, assim, impositiva, né? Não, tu tá errando isso com teu filho, tu não pode fazer assim, tem que fazer diferente. Não, mas é entender, é primeiro escutar aqueles pais, o que eles estão passando com o filho em casa, e depois intervir de uma forma assertiva, de uma forma branda, né, aos poucos, para que eles consigam ter essa consciência dos próprios comportamentos deles em casa. Aí que vem a parte do monitoramento dos sintomas da criança e dos pais na terapia. Que aí entra um pouquinho na parte de usar escalas, usar questionários, assim, né? Escalas são questionários, né? Para avaliar o monitoramento do progresso da criança na terapia e em casa. Certo. Se usa uma técnica de que os pais também precisam, vocês têm que trabalhar isso aqui conjunto, que querendo ou não, muda daqui a pouco uma rotina do pai, porque para prestar atenção no filho tem que fazer junto com o filho, por exemplo. Sim, sim. Né? Existem algumas técnicas nesse sentido, seria isso? É técnica, não sei se é a palavra correta, né? Estratégias, assim, estratégias. Mas técnicas pode ser também, porque as técnicas em si, elas são úteis, né? São ferramentas da psicologia que a gente usa para trabalhar um problema pontual, sabe? Um problema específico. Ah, perfeito. Né? E estratégias são mais generalizáveis, assim, né? A gente consegue aplicar em vários contextos, né? E... Não, perfeito. Já entendi o contexto ali, ô Poliane. Assim, ó, a psicologia, ela é diferente a psicologia, ela é dentro da medicina ou não? Então, é uma área à parte, né? Ela veio a mãe da psicologia, digamos, é a filosofia. Né? Certo. Então, a filosofia trouxe questões psicológicas ali e a psicologia se desdobrou ali da área da filosofia ali, né? Perfeito, digamos. perfeito. Então, se a gente falar, porque a gente fala em tratamento, é um termo correto, o tratamento, né? Tá fazendo um tratamento. Sim. Assim como é usado na medicina, um tratamento. Só que a medicina ela é muito pontual em algumas situações. Por exemplo, um médico ele pede um exame de sangue, veja que a pessoa ela tá tendo alguns problemas de saúde porque ela tá com um teor de ferro muito baixo no sangue, e aí ele medica, ó, tem que aumentar o teu teor de ferro, pega esse tal remédio aqui. Né? E aquilo realmente dá um resultado a curto prazo, enfim. Estou falando na questão tópica da medicina. No caso da psicologia, ela não tem essa questão tópica, né? Porque ela é muito subjetiva em alguma situação de dizer, eu estou vendo isso aqui dá para fazer, dá para usar essa estratégia, essa e essa e essa. Qual que eu uso? Vou começar por essa. E pode ser que não dê certo, como você já falou agora. Aí muda a estratégia. Muda a estratégia. Perfeito. Certo. Com que idade que se começa a trabalhar a psicologia infantil? Então, eu trabalho com crianças no consultório particular a partir de 2 anos e meio já, né? 2 anos e meio? 2 anos e meio. Olha. Já é possível trabalhar. Só que ali o trabalho vai ser muito mais lúdico, muito mais com brincadeiras, comportamental e com os pais, né? Então, a orientação para pais, né? Orientação parental, ela é muito mais focada... muito mais focada nessa idade do que com a criança em si, né? A gente observa ali, eu observo o comportamento da criança no consultório e consigo intervir, né? Muitas vezes a criança não consegue entrar sozinha na sessão por ser muito novinha, né? Não está adaptada ali ao ambiente. E aí eu permito entrar a mãe junto, ou o pai, né? E consigo realizar ali o trabalho, as intervenções necessárias e também junto com orientações para a mãe, né? Certo. Mas qual que seria assim, tipo, a idade que mais os pais te procuram? Assim? Existe uma idade? Olha, geralmente, Luizinha, ali pelos 6, 7, 9, até uns 15 anos ali, né? Então, mas geralmente os casos que eu atendo são mais de 6, 7, 8 anos. Certo. A psicologia, ela consegue perceber quando é para ela e quando é para um psiquiatra. Qual a diferença entre psicólogo e psiquiatra? Então, o psicólogo, ele vai atuar mais na parte psicológica, emocional, né? E vai trabalhar muito a parte comportamental e de pensamentos. Né? Então, como que aquele comportamento da criança ou do adolescente está influenciando o seu meio, ao seu redor.
né? E como o meio está influenciando essa criança e adolescente. Já a psiquiatria, ela trata mais sintomas físicos mesmo. Por exemplo, tem uma criança que está com uma ansiedade alterada ali, né? Geralmente, eu avalio o grau de ansiedade por meio de um questionário que eu faço com a criança mesmo. E aí eu avalio o grau, e se tiver muito alta, dependendo do que os pais me trazem também, dos sintomas que ela estiver tendo, por exemplo, se tiver... já peguei um caso de uma criança que, por exemplo, sem citar nomes, né, claro. Sim. Até porque pode ser fictício. Sim, perfeito. Mas, assim, tem casos, por exemplo, de crianças que... chegaram a vomitar por conta da ansiedade, né? Ou também a ter problemas sociais mesmo, por conta da ansiedade, se isolarem muito e não conseguirem ter uma vida de qualidade. E essa ansiedade causar prejuízo mesmo na vida da criança. Então, aí a gente avalia os prós e contras, né? E também bota na balança o que vai fazer mais sentido, tipo, agora, né? Porque a psicoterapia, ela é boa no sentido de tratar o sintoma, tratar a causa, mas ali até um ponto, né? Passou de um grau de gravidade ali dos sintomas, aí é necessário também encaminhar para o psiquiatra, para trabalhar em conjunto com o psiquiatra. Até porque o psiquiatra, daqui a pouco, se precisar de medicamento, ele consegue fazer. Vocês não conseguem fazer a parte de clínica, assim, clínica medicamentosa, não. Não. Aí o psiquiatra consegue fazer isso. Sim. Num caso mais grave, como você falou, para acalmar ou, né, para tirar algum dos sintomas que está tendo, né? Isso. Porque a mente reage no corpo. Então, essa questão... Talvez o medicamento ajude em algum momento. E o que é o psicanalista? Onde é que ele entra nesse... Não é o psicólogo, né? Psicanalista é outro profissional, é isso? A psicanálise, Luizinho, é uma vertente da psicologia também, mas não é em si não é em si psicólogo, né? Então, não precisa fazer hoje, né? Não precisa fazer a faculdade de psicologia para ser psicanalista, né? Não precisa da academia, mas teria que ter algum tipo de formação? Teria. Assim, eu não sei muito bem te falar dessa parte da psicanálise, porque não é o meu ramo. Não é a minha vertente ali. Eu só perguntei pela questão que as três situações trabalham a questão mental, né? Perfeito. Mas ali a psicanálise, se eu não me engano, são 5 anos de análise que a pessoa tem que fazer, mais uma formação por fora. Entendi. Aí eu não sei bem te explicar como funciona. Perfeito, mas é um profissional que também trabalha na questão mental, né? Mas sem a questão de também medicar. Também não pode medicar. Não. Pelo que medicar só o psiquiatra. Só médico, psiquiatra, pediatra, neuropediatra também. Perfeito. E vocês podem encaminhar, por exemplo, para uma questão de internação, por exemplo? Ou teria que ser o psiquiatra nesse caso? Então, eu não geralmente avalio muito bem, sabe, o risco, né? Por exemplo, uma criança que está tendo ideação suicida, assim, né? Pensamentos de morte, tudo mais. A gente avalia. Acontece isso também com crianças e adolescentes? Já aconteceu. Acontece, beleza. Mais com adolescente que eu atendi, né? Do que criança, perfeito. Mas também acontece, assim, não é... É mais raro, mas acontece com crianças também. Certo. Daí, neste caso, tem como perceber assim, esse é um caso que tem que ser encaminhado para uma clínica especializada. Aí você encaminha para o psiquiatra ou você pode fazer esse encaminhamento? Então, geralmente é o trabalho conjunto com o psiquiatra. Então já encaminha para o psiquiatra e aí os dois encaminha junto avaliam. Com o psiquiatra, Mas, assim, são casos, assim, raríssimos, sabe? Muito graves que a gente não consegue
é mesmo manejar, assim, e que tem que ter uma supervisão constante, sabe? Entendi. Senão a criança ou adolescente pode fazer algo contra a vida ou contra a vida de outra pessoa, enfim, né? Sim, sim. Poliane, assim, ó, você falou aqui ó, algumas, né, eu vou falar doença, não sei se é doença que se fala, mas você falou aqui algumas, né? Algumas questões, assim, como a criança pode ter ansiedade, né? Não sei se criança tem depressão, se pode chegar num quadro depressivo. Assim, algumas doenças, se eu tiver... Transtornos, pode transtornos. ser. Então tá, obrigado. Tranquilo. Então assim, ó, quantos transtornos, não vou dizer quantos transtornos, mas quais que são os mais diagnosticados, assim? Vamos falar de São Ludgero. Quais que são os mais diagnosticados aqui em São Ludgero, desses transtornos? Então, Luizinho, hoje, em geral, o que eu percebo aqui na região, né, é muitas crianças com casos de ansiedade, né? A adolescência tem mais casos, assim, de depressão. Olha só. E também atendo bastante casos de crianças e adolescentes com TDAH, que é o déficit de atenção, hiperatividade, o transtorno do espectro autista. E também tem um perfil cognitivo que não é um transtorno em si, mas é uma identificação de uma condição que se chama altas habilidades de superdotação. Que eu também avalio essa questão por meio da avaliação neuropsicológica. Daí, certo. né? Tem os superdotados que se falam, né? Porque tem pais que quando falam, meu filho é superdotado, mas também pode ser um problema, né? Sim. Até pela questão social desta criança também, né? E tem aqui em São Ludgero também? Sim, tem casos, né? E assim, a superdotação, né, a gente tem alguns mitos, né, que levam a crer que o superdotado vai ser sempre aquele que sabe tudo, né, aquele que sabe de todos os temas, que realiza cálculos assim incríveis, mas muitas vezes não. A superdotação, ela tem 3 características que precisa se avaliar para fechar a identificação, né? Que a gente fala a identificação, não o diagnóstico, que não é um transtorno. Certo. Mas aí seria a criatividade, uma criatividade muito alta, né? A excelência em algum tema específico de interesse da criança ou do adolescente e também o alto desempenho com a tarefa, ou seja, vai se motivar a engajar muito naquele tema e vai, assim, sair fora da curva, sabe? Aí ele é considerado um superdotado. Um exemplo, ele pode ser muito bom em matemática, mas ser totalmente normal ou ruim em geografia, por exemplo. Sim. Mas pela questão, vamos dizer, da matemática, chama a atenção do profissional. Aí pode ser considerado também um superdotado. Sim, pode, sim. Certo. Então, mas isso pode ser um problema? Então, a superdotação em si, ela não é um problema, sabe? Não causa prejuízos. Mas tem a questão... Desculpa. Tem a questão da dissincronia. O que seria isso? Ou assincronia? Seria uma capacidade da criança pensar intelectualmente, ou seja, o pensamento dela, a cognição, está muito mais à frente das outras crianças, só que a emoção dela ainda está naquele nível que ela está ali, né? Na idade que ela tem. Então, a idade mental ou intelectual dela é mais avançada, né, em questão de conteúdo, matéria, conceitos, ela sabe mais, né? Mas as emoções ainda não estão tão maduras assim. Então, tem essa assincronia e pode... Essa diferença, né? E pode ser que a criança não se sinta encaixada no grupo social, né? No grupo da escola, né? Na sociedade em geral, nos amiguinhos, né? Porque muitas vezes a criança ela vai ter assuntos muito diferentes das outras crianças, mas ao mesmo tempo ela ainda é uma criança. Ela ainda tem suas emoções para serem lapidadas ali, né? Então, muitas vezes, a gente olha para uma criança superdotada e pensa, ou com altas habilidades, né? Que é um sinônimo, esses termos. Olha
para ela e pensa, é um mini adulto, já conseguiria fazer muitas coisas, conduzir uma empresa, fazer, enfim, obras de arte, enfim, né, invenções. Só que a criança, a gente esquece, muitas vezes, né, na maioria das vezes, que ela ainda está crescendo. Né? Ela ainda está se desenvolvendo, o cérebro dela não se desenvolveu completamente. A personalidade vai ser formada ali, mais ou menos, até pelos 6, 7, 8 anos, mais ou menos, né? As características da personalidade vão se firmar em si. Aí vai se lapidando, vai se aperfeiçoando algumas características a mais, né? Algumas características do jeito dela, da personalidade, enfim. E aí, na criança superdotada, é o mesmo processo, né? A questão das emoções, da personalidade, da formação ali. Só a questão da cognição dos assuntos que vai destoar muito dos seus amiguinhos, né? Dependendo do interesse dela ali, né? Do hiperfoco que a gente chama, né? Que é um foco muito grande por muito tempo ali num interesse específico, né? Perfeito. Ela tem uma inteligência acima da média para a idade dela, mas a questão emocional tá ainda, é uma criança ainda na questão emocional, né? E a questão das telas aí pegando nessa questão dos superdotados, e nem só os superdotados, mas aquelas crianças que elas são expostas como influencer. As crianças influencer, que a gente veja que tem várias crianças influencer. Aí eu boto aqui, eu deixo essas duas perguntas, Poliana, nos dois sentidos. No sentido da criança que está do lado de cá, nos perigos, entre aspas, aqui da tela, né? E aí a tela eu boto tudo aqui, né? Todas as telas, não só o celular. Sim. E nessa questão do influencer. Mas a gente poderia ver, pelo menos, assim, a criança. Qual que é o perigo disso para a criança que vê muita tela ou que tem muita exposição de telas? Então, hoje... Ela pode ter um problema? Pode, assim, pode desenvolver uma falta de atenção, né? Não o transtorno de déficit de atenção em si, né? Porque o transtorno de déficit de atenção, TDAH, ele vai ter uma predisposição genética ali, né? Mas a questão das telas influencia na atenção, aumento da ansiedade, porque é muita informação, muito estímulo ali para a criança, né? E também para o adolescente. Hoje em dia, eu não sei se tu já ouviu falar, Luizinho, mas tem um termo que se fala brain rot. Não sei se tu já ouviu falar. Não ouvi falar o termo ainda. Então, esse termo, ele significa cérebro podre. Sabe? É meio que, não literalmente, né? Mas quanto mais tu se alimenta das telas e dos vídeos curtos ali, por exemplo, né? Dos shorts do YouTube ou da TikTok, né? Enfim. Aí é meio que como se fosse um ciclo vicioso do cérebro, porque o cérebro ele libera uma quantidade de dopamina, que seria uma substância do cérebro que é ligada à motivação. Né? Motivação e também, não só a motivação, mas o sistema de recompensa do cérebro. Então, é sempre uma busca por recompensa. Né? E ali, quando a gente está assistindo a tela ali no celular, rodando o feed, a gente ganha uma recompensa, entre aspas, né? Um alívio, uma certa leveza por assistir aquele Reels. Ai, que legal, nossa, muito legal esse Reels. Daí passa para outro, mas meio que dá muito pouco desse neurotransmissor, dessa substância, dopamina. A dopamina, que é a sensação de prazer, né? Sensação de prazer, sim. Certo. E aí tem o outro lado da empresa que veja comercialmente, que faz aquilo vir, só aquilo que te dá prazer. Só Sim. aquilo que você gosta. E cada vez vai te jogando mais aquilo ali. Perfeito. O algoritmo tá lendo todos os teus dados ali, né? As tuas pesquisas, né? Os teus gostos, os teus interesses. E aí,
quando o algoritmo lê isso, ele faz essa leitura e aí, como você disse, vem só coisas daquele objeto que você pesquisou, por exemplo, daquele vídeo que você viu, né? E aí, uma questão que é interessante, né? O formato ali do Instagram, por exemplo, ou do TikTok, né? Quando a gente rola o feed para carregar, ele não lembra aquelas máquinas de caça-níqueis? Ah, perfeito. Então, verdade. As empresas que estão por trás disso, elas fazem... Mentalmente parece que é um ganho. Sim, mentalmente parece que é um ganho, mas a pessoa não ganha nada. Não, sim. Fisicamente, mas ganha dopamina, né? Sim, então, a sensação de prazer, né? Isso, e o cérebro pode se viciar não só em ganhos materiais, mas também em comportamentos, né? Então, esse comportamento de buscar recompensa, de buscar ali o vídeo que gera o prazer, né? Acaba viciando e acaba meio que apodrecendo o cérebro. Por isso o termo. Brain rot, sim, por isso o termo. E aí acaba meio que viciando e não olhando as outras coisas ao redor, não brincando mais, tendo mais individualismo, né? Então tudo isso afeta. Isso é uma boa percepção para os pais, por exemplo, prestar atenção principalmente na criança. O adolescente e o jovem também está ficando muito sozinho, por exemplo, num quarto, na sala, né? Porque é uma coisa mágica para muitos pais, né? Dou o celular lá, eu ligo a TV, pronto. Acabou barulho, acabou bagunça, acabou tudo. E aí é que mora o perigo, porque quanto mais quieto, e se a pessoa não está sendo, se o jovem não está sendo monitorado, ele não sabe o que está acontecendo ali, né? E aí eu não vou botar isso aqui só para criança e adolescente, não. Para você que está escutando a gente, você aí que tem seus 40, 50 anos, como é que você é pro celular? Porque se para a criança de 4 anos vem a Peppa Pig, que é muito discutível essa questão da Peppa Pig, a mensagem que ela traz também, né? Tem uma mensagem ali. Mas o que eu quero falar, se a Peppa Pig vem para criança de 3, 4 anos, vem lá também a sua questão que você gosta, o tema que você escolhe para 40, 50 anos. Então a tela não faz ela é um mal do século mentalmente para todos, porque o algoritmo está lendo o que você está vendo. E aí uma boa saída seria você fica 5 minutos, vou botar aqui 1 hora vendo tela e fica 2 horas lendo, que você acaba saindo fora. Mas vai ler livro, não digital. Sim, perfeito, Luizinho, perfeito. Uma estratégia, por exemplo, é substituir o tempo de tela por tempo de leitura, né? Tá ali, pegou o celular e às vezes é muito automático. A gente acaba tendo o celular aqui do lado, tá ali trabalhando, daqui a pouco vem uma notificação, nosso cérebro já ativa, né? E acaba, nossa, já recompensa. Tirou atenção. Recompensa. E aí, a gente pega o celular e abre ali e é muito rápido os estímulos. A gente troca ali de tela num minuto. Abriu um, já vem outro, né? Sim. E aí acaba que o nosso cérebro ele não descansa. A gente pensa que tá descansando, mas não descansa. Tá sempre ali buscando informação e absorvendo informações, uma sobrecarga de estímulos que é prejudicial, assim, pro cérebro, né? E aí vem a questão da natureza, né? Buscar estratégias diferentes, né? Perfeito. Eu tenho um guri vai fazer 10 anos agora em dezembro, né? Tá com 9 anos aí, já chegando já pros 10 anos. E aí eu tentei fazer uma estratégia com ele que é assim, ó, não, você quer 1 hora de tela, então você vai ter que ter 1 hora de livro, deveres, e escrita e coisa. Eu ainda tô dando meio a meio. Perfeito, o meio do caminho, né? Então eu dou meio a meio. Mas confesso que não é fácil, quase sempre ele ganha de mim, porque quase sempre fura para mais para ele. Então é difícil, mas eu já tento fazer uma negociação, que na verdade eu estou pensando um pouquinho mais lá na frente do que quase que agora, porque agora tem a proibição, você não vai ver e pronto, né? Como assim, agora não é o horário de você ver, não, você vai ver quando o pai estiver vendo, por exemplo, alguma coisa assim, né? A gente a gente tem essa questão jornalística aqui, quando a gente fala na questão também do algoritmo, que hoje está tão rápido que a gente está aqui fazendo essa entrevista, o meu celular está aqui, e daqui a pouco, a hora que eu abrir o meu
meu celular, mesmo que eu não esteja vendo nada, daqui a pouco começa a vir alguma coisa sobre psicologia, sobre essa área, que é o que a gente está conversando agora. Sim. Parece que está escutando, porque querendo ou não, é um produto que tem áudio também, né? Tem. Então daí a gente fala assim, mas isso parece uma coisa, né, fantasmagórica, né? Sim, como é que pode? Mas eu nem vi como é que apareceu para mim, porque está te escutando também, né? Às vezes a gente pensa, chega a duvidar disso, mas a tecnologia está muito avançada, né? Ô, Poliane, eu vou te pedir licença um minutinho para a gente ir para o nosso intervalo, e aí eu venho com o outro lado da moeda, a criança influencer, se isso também é um problema para os pais que incentivam isso, porque daí eu vejo que tem muito a questão dos pais também por trás disso. Eu vou para um rápido break, gente, já eu tô de volta aqui, né, com o Luizinho e companhia. Luizinho e companhia, todos vocês que estão acompanhando a gente aí também pela Rádio Voz Livre FM aí, muito obrigado a todos vocês aí pela sintonia na 98,3 MHz, pessoal que acompanha a gente aí também pelo nosso canal do YouTube, agradecer aí o pessoal aí da Pizzaria do Tio, né, que estão aí sempre com a gente também, né, dar um grande abraço, um alô lá pro pessoal da Autobus Veículos, né? E também lá a Bus Terraplanagem, que estão sempre aí com a gente também. Mandar um grande abraço aí pro Hélio, pra Sumai ali da São Paulo Magazine, né? Empresas aí que também estão sempre aqui com a gente. Muito bem, o primeiro bloco aí que a gente estava conversando aqui com a Poliane, né? Conhecemos um pouquinho a Poliane, conhecemos um pouquinho da psicologia também, como é que funciona a psicologia. E aí eu terminei, né, o bloco com uma pergunta no ar, que seria a questão das crianças influencer. Isso também pode ser um problema, Poliane? Então, Luizinho, depende muito de como os pais educam essas crianças, né? Porque vamos tirar pelas crianças que são atores e atrizes, né? Que começam a vida muito novinhas, né? E sendo atrizes, né? Fazendo teatros e tal. E criança gosta disso, gosta de brincar, gosta de fantasiar, né? E, querendo ou não, as redes sociais, elas têm muito disso, muito da fantasia, né? Também ali, a gente se perde um pouco, talvez, né? Da realidade, né? Então, os pais, eles têm um papel fundamental na educação dessas crianças que estão ali, enfim, tanto por vontade das crianças, né? Quanto até por vontade dos pais, né? De se exporem ali desde pequenas, né? Só que assim, hoje em dia, não é tão recomendável expor a criança a telas muito cedo, né? Não é. E ali, quando ela está muito exposta ali, tem o risco de ter os comentários de haters, por exemplo, ter os comentários maldosos, ou pessoas mal intencionadas, né, que acaba levando para o outro lado. Então, os pais têm que cuidar muito e supervisionar muito a criança ali. Né? Porque isso pode afetar mentalmente a criança. Pode afetar mentalmente no futuro, principalmente, né? Porque ali a criança, ela não tem a consciência total da realidade dela, né? Do grau de proporção que a internet pode tomar na vida dela, tanto no presente momento que ela faz ali os vídeos ou fotos, enfim, que os pais postam interações ali com as crianças na internet, né? Quanto no futuro. Né? Então, isso pode ser prejudicial para ela no futuro. Por exemplo, mas a minha mãe não me perguntou se eu queria aparecer ali no Instagram e tal, e não foi legal, eu não gostei, enfim, né? Então, pode vir até alguns conflitos, até comportamentais, futuramente. Certo. Mas quando quando é brincadeira para a criança, por exemplo, porque a criança, assim, vamos falar de idade aqui, de 10 a 15 anos. Da criança saindo para a adolescência, que é os influencers mirins, que são considerados hoje, né? Então, para a criança ali, até os 10, 12 anos, 13 anos, para ela é uma brincadeira. Ela tá ali, ela tá fazendo, ela tá se divertindo com aquilo ali.
O problema é quando começa a ter uma rotina de, tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora, tem que fazer isso agora, agora tá na hora de gravar. Aí acaba tendo, vamos dizer, um compromisso de sobrecarga para a criança. Não pode ter isso, por exemplo, quando sai da questão espontânea, porque tudo, eu acredito, né? Pelo menos eu acredito que a maioria disso começa na espontaneidade. A criança está lá fazendo, postaram lá e aquilo acabou caindo nas graças da internet, e daí fez o outro e acabou se tornando. Aí quando é espontâneo é uma coisa, agora quando vira compromisso, isso não pode ser prejudicial para a criança? Sim, Luizinho, é muito prejudicial, porque ela realmente, justamente deixa uma parte da infância dela para se voltar para querendo ou não, não é um trabalho assim, mas talvez por esse lado, sim, do compromisso, sabe? O profissionalismo. Do compromisso, da obrigação ali de estar ali, de ter que postar, de cumprir as regras do algoritmo do Instagram, né? Sim. Pra estar ali no hype, né? Pra conseguir fazer o engajamento, né? Mas assim, acaba que ela perde um pouco da infância dela, porque a criança, ela precisa ser livre para escolher o que ela gosta de fazer, para escolher o que ela quer fazer, né, dentro dos limites, né, dela, que não afete o outro, que não faça muita bagunça, querendo ou não, né, enfim, mas sempre olhar essa questão com muita cautela, porque a criança, ela não pode ser exposta a um ambiente de obrigação, querendo ou não, a internet virou uma forma de trabalho, né? Virou uma ferramenta de trabalho. Então, a criança exposta ali, né? Tanto pelos pais ou tanto por elas mesmas, assim, iniciando na brincadeira, como você falou, e depois indo por uma parte de compromisso, acaba não passando por essa fase de descoberta, de autoconhecimento, de o que gosta de fazer, das brincadeiras, assim, da leveza de ser criança, sabe? Então, e daí do cuidado com as emoções também dessa criança, porque ela vai estar exposta a inúmeras coisas ali. E é aquela questão que a gente comentou um pouquinho ali antes ali sobre a superdotação, né? Que tem a dissincronia das emoções. Sim. Ali a internet, né? Não vai ser muito diferente, sabe? A criança, ela não vai ter a maturidade suficiente para lidar com as coisas que acontecem muitas vezes na internet, né? Então, é muito importante essa responsabilidade dos pais, né, por trás, né? Sempre que acontecer de ir mais por esse lado da obrigação, não, peraí, vamos dar um tempo, filho, vamos fazer diferente, vamos aproveitar mais tempo de qualidade com a família, né? E essas estratégias podem ser implementadas assim aos poucos. Tá, a questão ainda, eu gosto de ficar um pouco nessa questão da tela, porque até então a gente falava de transtornos, de alguma situação ali, né, de alguma deficiência e tal. Sim. Agora, há o perigo da tela, dela também, não vou dizer a criança ficar doente por causa disso, mas ela acabar tendo uma deficiência por causa da exposição excessiva de tela, aquilo... porque prejudicial, acho que todo pai sabe que é prejudicial, né? Mas eu digo assim, mas aquele pai que deixa livre, né? Que não toma esse cuidado. A criança, no futuro, ela pode ter algum problema? Então, quando se está com o tempo na tela, né? Quando a criança está na tela, ela está perdendo os outros estímulos do ambiente dela. Ela está perdendo a socialização com as crianças, com outras crianças. Ela está perdendo tempo de estudo, tempo de leitura, né? E tempo de qualidade com outras brincadeiras, com outras atividades. E, querendo ou não, perde-se uma habilidade de socializar,
né? Perde-se a habilidade de olhar nos olhos, por exemplo, de conversar com espontaneidade, e fica uma coisa mais automática, assim, né? E querendo ou não, pode prejudicar, pode trazer casos de depressão, né? Até tem uma nova categoria que ainda não está no livro de diagnósticos de transtornos mentais, que é um livro da psicologia principal, né? Certo. Que é uma dependência por tecnologia, né? Então tem essa parte Um vício também. por tecnologia. Um vício por tecnologia. Perfeito. Né? E isso já está sendo observado? Já, sim. Porque é como se fosse uma dependência de jogos. Ah, perfeito. Né? Daquilo que a gente falava da questão da tela e tal, né? Porque é tudo muito superficial e muito rápido, né? Sim, perfeito. Certo. Ainda nessa linha, né? Porque isso aqui, claro que a gente está falando da criança, mas serve para o adulto também. Mas o tema aqui é principalmente a psicologia infantil. A questão das telas, aí tem lá, vou pegar aqui algumas plataformas que é muito conhecida, não tem por que a gente não falar aqui. Por exemplo, o YouTube Kids, por exemplo, né? O próprio Netflix, né? Que também tem lá várias categorias, dentre elas a livre também, por classificação de idade e tudo mais. Né? Mas só para ter uma ideia, o YouTube Kids, quando o meu guri começou a ver, porque até bebê, né, fica enfeitiçado. Incrível isso, né? Se deixar, desde fica quase enfeitiço. Que nasceu, já fica. Daí assim, ó, aí eu comecei a observar o meu guri ali dos 3, 4 anos em diante, eu comecei a observar ele. E aí já tinha um canal do YouTube Kids para ele. Daí, claro que daí a gente controlava, né? Ia lá, né? A gente estava na tela, botava alguma coisinha para ele na TV, que daí tinha aquela galinha pintadinha, aquela Peppa Pig que eu falei aqui. Tinha vários desenhos animados para a idade dele, que era a idade livre e tal, que era uma plataforma exclusiva para criança, que era o YouTube Kids. Só que tinha tanta coisa que eu vi ali, Poliane, que eu assim, não, isso aqui eu não vou permitir que ele veja. Ia lá, excluía e permitia. Mas era livre para criança. Aí até eu estava conversando esses tempos aqui, nós estava fazendo uma entrevista aqui, daí o Cristiano estava comigo, e aí o Cristiano falou o seguinte: o YouTube teve que tirar da plataforma do YouTube Kids, só neste ano agora, mais de 8 mil títulos que era voltado para crianças. Então, olha só a questão. E era liberado para criança. Então, os pais, e aí me corrija se eu estiver errado, Poliane, também tem que policiar até os títulos que são para criança, para ver se aquilo está dentro daquilo que aquela família, porque cada família tem os seus valores, seus princípios, né? Então, aí até isso, é livre, não é porque é livre que daqui a pouco é livre, mas não é aquilo que você de repente queira para o seu filho também, com uma idade tão nova, tá vendo aquilo, né? E isso também tem que ser... Você acha que os títulos, essas coisas, tem que ser observado muito pelos pais também? Com certeza, Luizinho, com certeza. Assim, é imprescindível observar essas questões, porque muitas coisas podem estar mascaradas ali, né? Como sendo de criança, da infância, bonitinho, né? Tem até aquela... Bailarina Caputina, uma vez que surgiu esse desenho, só que é bonitinho, é um desenho, se você pesquisar ali, é animação, né, bonequinho, né, só que tem algumas coisas por trás que não são legais. As mensagens subliminares. As mensagens subliminares ali, né, e aí aquela criança acaba não conseguindo filtrar o que é realidade e o que não é. Né? E também não consegue separar, né, o que é bom do que é ruim daquele desenho. Não consegue fazer essa filtragem porque o cérebro dela ainda está amadurecendo, está crescendo, né? Então, é super importante, tanto para a criança quanto para o adolescente, os pais observarem, os pais perguntarem, assim, numa conversa informal, sabe, com os filhos. Nunca, assim, num tom de fiscalização, sabe? Porque muitas vezes... Ixi, eu erro bastante. Imagina, a gente tá aqui sempre aprendendo, né, Luizinho? Já tô tendo aqui uma terapia aqui gratuita. Imagina, mas...
bom se a gente nascesse com manual, né, Luizinho? Que os filhos nascessem com manual. Né? Aí seria mais fácil. Seria muito mais fácil. Mas esse policiamento tem que ter. E não nesse tom agressivo, vamos dizer. Não, eu não sou agressivo, mas eu sou naquele tom. Não, isso aí você não pode ver isso aí. Eu sou meio assim, sabe? Sim. Assim, pro adolescente, por exemplo, a gente tem que entrar no mundo dele, sabe? Perguntar o que gosta, tentar entender o que é primeiro, para depois de entender o que ele tá vendo, para depois de conhecer as coisas que ele assiste, que ele joga, né? Tem muitos jogos, né, também. Jogos, né? O Davi agora tá nessa dos jogos. Sim. O que me preocupa é o jogo online. Sim. Tem tá, muito... e aí os pais aqui... desculpa, só para te ajudar no teu raciocínio também. Os pais, já que essa é a pergunta, tem que observar muito os jogos online, gente. Por quê? Porque o jogo online tem pessoas do outro lado se passando por criança, inclusive mudando a voz hoje com a inteligência artificial, justamente para daqui a pouco tá pregando peças e golpes e coisa pro seu filho, inclusive iludindo o filho, né? Então tem que realmente cuidar um pouquinho. Sim, acontece muito também, Luizinho, obrigada. É isso aí. Tipo, é nesse sentido, sabe? É sempre cuidar para que a criança ela não caia nessas armadilhas das redes sociais, né? Para que o adolescente ele seja responsável e ao mesmo tempo cuidadoso, né? E ao mesmo tempo faça coisas que ele gosta também, porque na internet tem tanto coisas ruins como coisas boas, né? Assim, tem que saber usar, né? Uma ferramenta enorme assim na mão de pessoas que assim, de adolescentes, de crianças que conseguem usar para estudar, por exemplo, né? Para, enfim, aprender coisas novas, se divertir, né? Mas, como eu estava te dizendo, a questão de sempre entender e conhecer o que o filho tá jogando, tá vendo, tá assistindo, para depois ir ali e fazer uma intervenção. Filho ou filha, será que isso aqui é bom para que você está vendo? Será que isso aqui faz bem para ti? O que tá agregando de valor na tua vida, né? Sempre buscar fazer questionamentos para os filhos, para eles mesmos terem essa consciência e eles mesmos quererem ir largando, sabe? Perfeito. Tipo, fazer com que eles acham que eles que perceberam isso, né? E não uma imposição. Sim, isso. Mas às vezes não tem que ter imposição? Sim. Às vezes é necessário, né? Em casos, assim, que a gente nota, assim, que a criança, ela não aceita. Tá saindo fora do controle, por tá exemplo? saindo fora do controle. Ou o adolescente, assim, que não tem consciência do quanto aquilo está sendo prejudicial para ele. Já foi falado várias vezes e conversado. Os pais já sentaram, já falaram, já dialogaram com cuidado, com carinho. Só que ele mesmo assim não vê. Aí não tem outra, sabe, Luizinho? Às vezes tem que tirar o celular, às vezes tem que proibir a internet até certa hora, né? Tem que fazer técnicas e estratégias assim, né? Para que ele consiga ver o quanto que é diferente a vida dele sem a tela, né? Perfeito. Sem o celular. Aí, agora, tem uma questão que você já começou a responder ela aqui sobre a questão da necessidade também da criança ter o contato com isso, porque o mundo está cada vez mais tecnológico. Então não tem como dizer assim, não, meu filho eu vou criar dentro de uma bolha, ele não vai ver isso, não vai ver aquilo, ele não vai ter celular, ele não vai ter TV, ele não vai ter... Vou criar ele aqui nessa bolinha aqui e ele não vai ter contato com isso e pronto. Isso também não... No mundo de hoje também não é saudável também para aquela criança, porque ela tem um momento da socialização que está conversando sobre isso também. E os serviços, os trabalhos, todos eles, igual você falou, né? Isso aqui é uma ferramenta de trabalho poderosa e aproximou muito as profissões, os trabalhos, as negociações, tudo aqui. Então, não tem como privar isso também da criança, né? Não, assim, acabar com a tecnologia, acabar com as redes sociais, assim... Eu posso estar muito errada, mas assim, não tem como hoje, né? Hoje e mais pra frente, assim, até
para daqui 10, 15 anos, eu acho que isso só vai aumentar. Só vai aumentar. Né? E aí, é preciso sempre ter uma educação tecnológica. Assim, é um termo que eu estou utilizando, não sei se existe mesmo, né? Mas, assim, é uma educação tecnológica de que até que ponto pode estar sendo boa aquela tecnologia, aquelas redes sociais, e até que ponto, e depois de que ponto que pode estar prejudicando, né? A cabeça do seu filho, a mente, os comportamentos, né? A interação social. Mas sim, Luizinho, não tem como tirar a tela, né, totalmente do filho, porque as crianças, elas se influenciam entre si, os adolescentes também, todos nós em geral, né? É verdade, todo mundo. A gente se influencia entre si, então vai estar lá uma criança que, tá sem o celular, tá sem a tela, só que ao redor dela vão ter os amiguinhos com tela, né? Claro, não é saudável, né? Não tô dizendo que é saudável ficar direto no celular, né? Não. Mas assim, às vezes, um mostra uma coisa no celular, outro mostra outra, ou alguma coisa que viu para aprender, para um jogo educativo, por exemplo, né? E a criança que tá ali sem tela, sem nada, não vai entender, né? E não vai saber usar essa ferramenta no futuro, né? Como uma forma de crescimento, né? Pessoal. Eu acho que até hoje, até a própria educação em si está começando a utilizar isso em sala de aula também, né? Não sei se qual séries, assim, não sei se, mas acredito que na faculdade já se usa muito para pesquisa os famosos tablets, né, por exemplo, sim. Né? Então já se está trabalhando muito isso, né? Já tem até a famosa lousa digital também, né? Alguns colégios, né? Já tem a lousa digital, professor ensinando através de uma lousa digital. Então é como você falou, é um caminho sem volta, é difícil privar isso. Até porque, como a própria Poliane falou aqui, na internet tem tudo, gente. Tudo. Até se você fizer uma pergunta lá, como que eu faço para negociar com o meu filho? Faça essa pergunta para você ver. Negociar com o meu filho tempo de tela. Sim. As inteligências artificiais estão aí, né? Já vai mostrar para você várias técnicas de como você negociar isso com os seus filhos, né? Mas, Poliane, assim, eu ainda tenho duas questões, né, para conversar contigo aqui, né? Eu acho que essa questão aí do digital, acho que ficou bem entendido, assim, né? Então, o pessoal também tem que... Eu acho que as pessoas têm que começar a ver também mais vídeos longos também, para não cair na armadilha da dopamina, né? Dopamina, sim, então, né? O sistema de recompensa. Isso, E eu até... tem a história do tigrinho, né? Que é um perigo hoje, né? Porque o tigrinho hoje, de cada 10 propagandas, 6 vem do tigrinho, né? Então, eu já estou bloqueando isso no meu celular, não dá para bloquear 100%, mas dá para bloquear quase tudo. Sim. Então eu já estou fazendo isso porque eu tenho uma coisa que eu não gosto de jogo, né? Nenhum tipo de jogo. Perfeito. É assim, voltando à sua questão clínica, né? Você falou que trabalha também na APAE. Como é que é trabalhar na APAE? Porque a APAE daí já tem um grau de deficiência talvez maior, né? Então, e tem aqueles que realmente têm algum transtorno, né? Como é que é trabalhar na APAE? Então, ali na APAE eu faço mais avaliações, né? E também intervenções, atendimentos com as crianças mesmo. Eu fico na parte do atendimento das crianças. Eu não atendo os adultos, daí os adultos é com outro psicólogo. Entendi, perfeito. Você trabalha na sua área mesmo ali na APAE também. Isso. E aí, tem muitos casos de autismo, né? Autismos nível 2, nível 3 de suporte, que são os mais graves, né? E também deficiência intelectual, né? Que é o transtorno de desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, enfim. Aí, eu trabalho muito com a criança a questão da psicoeducação emocional, né, por meio de jogos, de atividades, da reciprocidade socioemocional, que o que seria isso? Seria como ela responde a mim, por exemplo, crianças com TEA, com autismo, né? Certo. Como ela responde a mim numa interação, numa brincadeira, né? Porque a criança com autismo, né, falando especificamente do TEA, né, do autismo, tem uma dificuldade muito grande em comunicação social, que abrange tanto a reciprocidade socioemocional quanto a socialização em si,
E a comunicação, a linguagem, muitas vezes é afetada também, né? Porque muitas crianças autistas não são verbais, apesar de saberem como falar, elas não falam, né? Por uma questão neurobiológica mesmo do cérebro, né? Elas são mais sensíveis? São. Tem a hipersensibilidade, né? Que é uma questão, assim, de estímulos sensoriais, mesmo que, às vezes, a criança com TEA pode ter alguma dificuldade com alguma textura, né? Áspera ou macia, ou pode não gostar de camisetas com etiqueta, por exemplo, ou até mesmo sons, barulhos muito altos, muito fortes, ou muito agudos, ou muito graves, enfim. Questões de cheiro também, tato, né? O toque, assim, né? Então, tem muitas questões, assim, e tem os interesses restritos e repetitivos na criança com espectro autista, né? Certo. Que é a questão de uma rigidez cognitiva, ou seja, dificuldade de lidar com mudança, né? Então, ali na APAE, eu trabalho muito com a questão de flexibilizar, né? De ter esse comportamento mais flexível, com mudanças, com orientação, assim, mais tipo uma troca de brincadeira que ela não quer, mas ir conversando e sempre tendo esse comportamento de abertura ali para a criança decidir colaborativamente comigo, tipo, o que ela quer brincar, o que eu quero fazer que ela brinque, assim, para que a gente consiga uma evolução, né, desses aspectos emocionais e de reciprocidade social, que é o como que ela responde, né, às pessoas à sua volta, para que no futuro ela não tenha um prejuízo na comunicação dela, né, para que ela não tenha uma dificuldade, por exemplo, com questões de socialização, de conversa, de ir no mercado, por exemplo, e tá aqueles estímulos todos de luz, de muitas cores e tal, como lidar com isso, né? Isso também incomoda a iluminação? Iluminação, sim, pode incomodar. Depende muito de pessoa para pessoa autista, sabe? Tá, porque cada um tem o seu grau, vamos dizer, e assim, tá. Tem cura? Então, o autismo ainda não tem uma cura. Por quê? Não existe um exame que se faça, um exame biológico mesmo, que a gente chama, que acha um marcador biológico. Entendi. Ou seja, o que seria isso, né? É um gene, né, no DNA. Não tem como a gente... Tem um mapeamento genético, né? Mas não tem um marcador biológico, digamos que isso especificamente causa autismo, né? Ah, tá, entendi. Aquele, aonde que, na carga genética, aonde é que tá esse marcadorzinho que diz, ó, tá aqui ele. Sim, tá aqui. Então, a gente fala que o autismo, ele tem uma causa multifatorial, ou seja... Tanto pode ser de genética, né, herdada. Então, existe uma prevalência de 84%, né, de genética. Certo. Não quer dizer que o pai ou a mãe tenha, mas pode ser um gene ali, né, uma parte do DNA ali que venha a ter uma predisposição no filho. A questão da herdabilidade, ou seja, que não é genética, ou seja... Ocorre uma mutação no gene quando essa criança nasce, né? Na hora ali da formação, do embrião, do feto, ocorre uma mutação ali, né? E tem a questão social também, né? Ah, a questão... olha aí. Mas, assim, é multifatorial. Então, os 3 juntos, geralmente. Certo. Né? Você falou ali do grau, né? São quantos graus? São 3. 3 graus. 3 níveis, E no caso mais grave, há um tratamento, vou falar tratamento, que essa pessoa, quando chega na fase... Vamos dizer, adolescente, adulto, ela pode ter uma vida social tranquila com os demais membros da sociedade? Então, Luizinho, eu vou te explicar um pouquinho o que seriam os níveis ali primeiro, né? Só pra mim também não falar bobagem, né? Não, imagina. Então, o nível 1 é aquela pessoa com autismo que precisa de pouco apoio, sabe? Pouco apoio das pessoas de fora,
né? Então, consegue ainda se comunicar, consegue socializar minimamente, consegue fazer coisas básicas ali no dia a dia, né? Tipo, estudar, né? Ler, trabalhar, enfim, quando mais adulta, né? E o nível 2 de apoio, né? O nível 2 de suporte, seria uma pessoa com autismo que precisa de mais apoio, né? De apoio substancial. Ou seja, um apoio maior das pessoas para fazer essa mediação dela com o mundo externo, sabe? Dela Um com... segundo professor, por exemplo, na sala de aula. Por exemplo, um segundo professor que vai ajudar a criança a regular suas emoções, né? Que vai ajudar a criança ou adolescente entender melhor o que se pode fazer socialmente e o que não se pode, né? Então, o autismo, às vezes, não vai ter essa noção, na verdade, de como agir socialmente, né, de uma forma comum, digamos, de uma forma típica, né, que a gente fala. E aí, o nível 3 de apoio, nível 3 de suporte, já tem muito mais apoio. Então, apoio muito substancial, né, para que ele consiga ter uma vida em sociedade, assim, só que não é tão autônoma assim. Certo. Sabe? Por exemplo, o ambiente de trabalho dele, todos do ambiente de trabalho dele têm que prestar mais atenção nele, ajudar ele na socialização. Sim. Porque na atividade ele vai fazer. E geralmente aqueles com nível 3 de apoio, nível 3 de suporte, geralmente não conseguem trabalhar. Né? Entendi. Geralmente tem uma questão ali de comunicação não verbal, de que não consegue. falam. Perfeito. Muitas vezes pode ter uma deficiência intelectual associada, né? Sim. E aí precisa de muito apoio para fazer as necessidades básicas. Então, já seria os casos mais extremos, vamos dizer assim, os né? casos bem extremos, assim. Perfeito. E além do TIA, quais mais que tu veja diagnóstica ali? Então, na APAI tem o transtorno do desenvolvimento intelectual, que é a deficiência intelectual, certo. né? Que é ali a questão não é que ele não consegue se comunicar, mas é que ele tem uma certa falta de compreensão da comunicação. Certo. Sabe? E também uma compreensão intelectual. Então, a idade mental dele é abaixo da idade cronológica. Entendi. Então, querendo ou não, tem um atraso ali no aprendizado, um atraso de conceitos ali, de aprendizado de conceitos, de teorias, né? Aí já seria, vamos dizer, uma situação ainda mais, não vou botar grave aqui, né, tá me fugindo as palavras, do que o grau 3 do TIA, por exemplo. Porque às vezes o grau TIA também já vem com, como você falou, com uma questão mental também. Pode vir associada como pode não vir associada. Certo, né? E tem casos de hiperatividade ali? Então, eu observo que tem crianças com comportamento hiperativo, né? Mas sim, tem alguns casos de hiperatividade, mas geralmente casos da APAI, né? Vem ou com autismo nível 2 ou 3 de apoio, né? Ou deficiência intelectual grave e, se não me falha a memória, moderada, mas eu até não estou muito segura dessa informação. Mas são casos mais graves ali na APAI que precisam de estimulação precoce e precisam ser realmente matriculados após os 6 anos, né? Entendi. Certo. Só fazer um adendo aqui, gente, a questão da APAI, né? Tem gente que diz, a APAI é só para quem tem deficiência intelectual. Não é só para quem tem deficiência intelectual. Tem muitos casos que é levado para a APAI, passa por um corpo clínico que tem ali dentro da APAI, e a criança assim, não, essa criança ela não tem nada, não é para nós aqui, é para um psicólogo talvez lá fora, ou talvez nem precise, né? Então, essa criança ela é hiperativa mesmo, e daí não é aqui na APAI. Então não é só, porque todo mundo pensa, porque tem gente, né, que pensa que a APAI é só para quem tem alguma deficiência intelectual. Não é, né? Tem todo um quadro clínico, um acompanhamento lá para vários tipos de questões mentais, que inclusive algumas têm até cura, né? Tem tratamento, né? Então, tem tratamento. Então, às vezes as pessoas têm que entender um pouquinho o serviço da APAI.
Uma outra situação para nós fechar, Poliane, é assim, ó. Chega caso para vocês do colégio, da assistência social, de algum outro órgão, de alguma criança com algum tipo de deficiência, ou para ver se tem algum tipo de deficiência, de vulnerabilidade social, de família que realmente tem problemas sociais? Então, ali na APAI, você diz Não, eu geral? digo no geral. Ah, sim. Aham. Então, no particular, geralmente, os pais que me procuram, né, eles têm esse olhar muito atento, assim, às questões, às características sociais Da criança. também da criança. Não, sim, assim, da questão clínica dos pais que te procuram uma coisa, mas assim, Tá. se tem alguém que procura também você pela questão profissional né, porque eu acho que isso também tem no próprio município e tudo mais, mas se chega algum caso para vocês desses órgãos, não dos pais. Entendeu? Tá. Porque dos pais ele é normal, né? Vai lá porque tá observando alguma coisa que não tá legal. Mas na questão realmente dos órgãos públicos, se chega alguma coisa para você também ou não. Então, geralmente no particular, eu não recebo indicações de órgãos públicos. Ah, entendi. Eu acredito que vai mais pro CRAS, pro CREAS, esses perfeito. órgãos ali que daí tem os psicólogos próprios, né, que conseguem amparar essas crianças. Não chega aí até você, por exemplo, Não, assim, que daí é outra situação. Sim. Não, eu só perguntei para saber se também você atendia esses casos onde tem família com vulnerabilidade também, mas né? sim, não nego, assim, né? Claro, sempre as portas estão abertas. Sim, só para entender. Poliane, assim, ó, quando eu falei ali da PAI, né, o meu guri, quando ele tinha uns 3 anos, 4, uma coisa assim, começou a ir pro colégio, né? Aí ele começou né, ele é muito ativo, assim, né? Daí, por isso que eu falo da questão da PAI. Que daí eles assim, mas será que não seria bom o pai procurar a PAI e tal? Daí, assim, eles tiveram toda uma habilidade para falar comigo e eu já sabia o que eles queriam falar. Daí assim, não, tudo bem, eu levo. Daí eu levei lá, eles ficou uns 6 meses lá. E daí, aí não diagnosticaram nada. Eu disse, não, o teu filho, ele não tem nada, não é para pai e tal, ele tem uma hiperatividade. Seria importante você procurar, então, né, um profissional, ou no próprio colégio e tal. Enfim, daí por isso é que eu digo da questão da PAI ali, né? Então não é só uma questão também de a criança vai lá e agora ela tem algum problema que precise de um acompanhamento, de uma matrícula, de umas coisas especiais, alguma coisa assim, né? Então a PAI também faz isso também. Ô Poliane, assim, ó, eu sempre termino a entrevista dizendo assim, ó, se tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse feito para você e eu não fiz, que você fique muito à vontade de responder ela agora. E de qualquer maneira, eu queria agradecer muito de você vir aqui, ficar 1 hora e pouco aqui conversando com a gente também, falando um pouquinho. Eu sei que o assunto vai longe, se a gente for pegar um tema, se fosse pegar só tela, por exemplo, nós ia longe aqui, né? Então, mas eu queria agradecer e se tem alguma situação que você gostaria de responder, fique bem à vontade também. Muito obrigado. Olha, Luizinho, eu que agradeço, né, a disponibilidade, né, a oportunidade de dar esse espaço aqui para mim, né? E assim, eu não lembro de nenhuma questão específica agora. Eu acho que a gente abordou vários assuntos, né? Mas assim, talvez deixar uma mensagem, né? Para os pais e responsáveis. E a escola também talvez seja um ponto importante de lembrar, né? Sempre ter esse cuidado, essa escuta atenta com as crianças, né? Porque assim, as crianças, elas precisam de atenção, precisam de cuidado, precisam de validação. Ou seja, a gente precisa validar os sentimentos, a gente precisa reconhecer os sentimentos dela, né? Não é assim, engole o choro, ou para de chorar, ou para de fazer birra. Tenta entender um pouco o que está por trás dessa birra, porque todo comportamento tem uma função. Seja ela positiva, seja ela negativa, mas todo comportamento tem uma função por trás. Então, esse olhar de cuidado com a criança, de entendimento, de acolhimento é essencial. Assim. Perfeito. Aonde que é a tua clínica?
Então, eu atendo perto aqui da prefeitura de São Ludgero, né? Próximo ao CRAS ali, né? Na rua Walter Bus, número 86, enfim. E qualquer coisa, se quiser entrar em contato comigo, pode me procurar pelo Instagram, polianekl.psi, perdão. Poliane com Y no Li. E pelo telefone, WhatsApp 48 996 36 42 92. Fiquem à vontade, eu estou de ali no teu, ali onde era o teu pai, ali o teu escritório? É do lado? Do lado ali, né? Sim. Então, é Poliane, o I é Y e é E no final, né? Poliane, não é Poliana, é Poliane, isso né? Aí. K de Kestrin, L de Ló. L de Ló. Perfeito, sim, então. Então, perfeito. Poliane KL. Ponto psi. Psi de psicóloga. Ponto psi de psicologia. Isso, Perfeito, então tá aí. A gente vai deixar aqui também para o pessoal, vamos deixar o link aqui embaixo também, né? O telefone também vamos deixar aqui para vocês também aqui na descrição do canal. Gente, queria agradecer a todos vocês por ter acompanhado a gente aí, espero que tenham gostado de mais esse tema. Você também pode deixar comentário aqui e sugestões de temas também para a gente correr de atrás e trazer aqui para vocês também, né? Não esqueçam sempre de compartilhar, de deixar o seu like, deixar lá o seu joinha, o comentário, de fazer essa interação com a gente ali também, né? E dizer para vocês que no próximo sábado a gente vai estar aqui com mais um Luizinho e Companhia. Muito obrigado a todos.